Bom dia, bom dia, bom dia. Aí eu, ainda ressaqueado de ontem. Ontem eu saí, fui almoçar com 5 filhos que eu tenho e eles estão todos em Belém do Pará, tá certo? Dois são do Amazonas e três são do Pará. Um de Altamira e dois de Belém. E o mais novo tem 18 anos, tá certo? E são aí, sabe, pessoas, né, com quem eu consigo conversar, articular, discutir, argumentar, contrariar, ser contrariado, certo? São pessoas argumentativas, todos eles, tá certo? Todos têm já nível de educação superior, ou concluída ou em formação, tá certo? Então, assim, é uma vantagem que eu não tive ou não teria, sabe, se tivesse permanecido aqui no lugar onde eu estou morando atualmente, aqui na periferia do bairro do Guamá, aqui num trecho, não sei como é que eu situo, tá mais aqui para o lado do bairro da Condor, tá certo, do que para o bairro do Guamá. Eu estou aqui no limite, na fronteira do bairro da Condor. Outro dia, até uns meses aí, uns 6 meses, eu resolvi usar o sistema de saúde pública, né, nacional, o SUS, e procurei uma unidade de saúde municipalizada, tá certo? A sede dessa unidade de saúde, ela tem uma história, sabe? Ela foi construída num terreno cujos donos, creio eu, foram pais do Luizinho. Luizinho era um garotinho, um garoto, sabe? Mas ele era miudinho, morava ali. O prédio ele está situado de frente ao prédio da igreja de São Pedro e São Paulo, aqui no Guamá, na paróquia. Então a paróquia está de um lado, se eu vou daqui para lá na Barão, ela está do lado direito. E se eu vou, do lado esquerdo está ali, sabe, o prédio da Unidade Básica de Saúde. No passado era um terreno vasto, aqui os terrenos eles eram de poucas habitações, eram terrenos de metragens consideráveis. Esse terreno da casa dos pais do Luizinho, por exemplo, era assim, eu acho que um terreno de uns 50, sabe, sei lá por quantos de fundo, eu não sei, entendeu? E eu lembro que tinha uma fruteira chamada Cutite, Cutite, uma frutinha enjoada, sabe? É uma árvore grandesca, sabe? Grandesca. E a fruta é miudinha, sabe? E na mata, se existir essa fruta, sabe? Na mata aí, na mata doida, sabe? Porra, os bichos, sabe? Os bichos que gostam de comer fruta, se alimentar, viado, sabe? Paca, cutia. O tatu eu não sei, o tatu ele tem um focinho longo, acho que ele gosta mais de ficar fuçando, tá certo? Eu acho que ele é da família dos suínos aí. Mentira, eu não sei, eu tô brincando. Eu falei do tatu, falei de pau da gata ontem, certo? E falei de tatu. Mas assim, o fato é que de frente à igreja de São Pedro e São Paulo, onde eu ia ajudar a missa, eu era coroinha, tá certo? E o Luizinho era coroinha também. E os pais do Luizinho moravam bem de frente à igreja. O Luizinho acordava, colocava a roupa, pulava e já estava lá na igreja. Muitas vezes ele não ia, eu ajudava a missa sozinho, eu ajudava o padre sozinho a fazer o ofício da missa. E eu só sei que quando é um prefeito, o prefeito atual aqui de Belém, quando quis, na primeira gestão dele, construir um posto de saúde aqui para o bairro, ele intentou usar aquele terreno ali, que me parece já tinha eu não sei como é que aquele terreno passou para a mão do Estado, sabe, para a mão do Estado regional, tá certo? Não sei como é que passou. E me parece que havia já ali uma construção aí precária, sabe? Funcionava um serviço de saúde também. E o prefeito atual de Belém, quando era prefeito na época, pegou uma verba aí do SUS e quis construir ali uma unidade de saúde aí, sabe? Com os bons propósitos, entendeu? Com certas ideias, com certos protocolos, com certas concepções de saúde pública, afinada com os fundadores, os criadores do SUS, aquela coisa toda, tá certo? O governador era um tal de Almir Gabriel, um médico e fumante inveterado, rapaz, um cara escroto, olha, porra. Não por ser fumante, certo? Não por ser médico. Era a índole dele mesmo, sabe? Índole de lobo, sabe? Índole de predador. Eu quero falar aqui de lobo e predador. Ontem eu tentei falar
falar, sabe, para explicar minhas ideias para os meus filhos, eu falei que eles são caras argumentativos, argumentadores e argumentados, são bons interlocutores, e de repente eu quis explicar as minhas concepções que eu tenho hoje de luta de classe, sabe, dessa questão ordinária que vive o Brasil hoje, sabe, essa questão de emendas constitucionais, esse parlamentarismo branco, sabe, que tem hoje aí, sabe, empurrado pelo Gilmar. Como é que chama aquele ministro do Supremo? Esse cara, rapaz, é dono de uma empresa, eu acho que ele não podia, rapaz. Ele é juiz, como é que ele é empresário? Ele não pode, rapaz, isso está errado. Isso está errado, tá certo? Não está errado. Mas eu sei que ele atravessa o Atlântico, vai lá para Portugal e faz funcionar uma empresa que tem uma sede ali em Brasília, que faz formação jurídica, e formação jurídica conservadora, liberal, tá certo? Para foder os brasileiros. E eu só sei que esse cara, de vez em quando, ele atravessa o Atlântico, sabe? Brasileiros vão fazer discussões políticas lá em Portugal. Os portugueses vão passando assim, pergunta: ei, gajo, que porra é essa aí? Tá certo? Eles não entendem o que é que brasileiros estão fazendo ali naquela ponta de merda de território ali, sabe, de Portugal, ali ao lado da Espanha, sabe? Sendo empurrado pela Espanha para o mar, tá certo? Se vacilar um pouco mais ali, os portugueses são afogados no Atlântico ali, no Atlântico Norte, tá certo? E eu não sei o que é que os brasileiros vão para lá, porra, devem vir para cá, para Salinópolis, aqui no Pará, sabe? Porra, ele tem um município bem ali, sabe, onde tem... Deve ter infraestrutura para reunir, mas não, os caras querem ir, porra, lá para a Europa, atravessar, sabe? Aí os empresários aí aproveitam, sabe, para patrocinar, sabe, essas viagens, sabe? São 6 minutos de vídeo e alguma tá me olhando, assim, sabe? E esses caras, rapaz, são de fumar, tá certo? Para esses caras, o que importa é o presente, um bando de hedonistas. Outro dia tinha um cara falando do hedonismo, rapaz, explicando melhor que porra era o hedonismo. O hedonismo é esse prazer, assim, imediato, sabe? Esses pequenos gozos, sabe, que a gente tem, não só é o do prazer sexual, mas o gozo de um modo geral, a satisfação do corpo, rapaz, sabe? Satisfação do cérebro, porque na verdade é o cérebro, sabe, que é o pai de tudo. Quem falou isso foi o Nicoleles, tá certo? O cérebro é que nos governa, tá certo? Aí, no sistema nervoso tem aí, sabe, vários aí órgãos, tá certo? E tem a porra do cérebro, tá certo? E é esse puto aí que nos governa, sabe? Ele quer o tempo todo tá numa boca, o tempo todo tá numa satisfação, sabe? Ele não tolera ali, sabe, desordem, caos, entendeu? Não conte com ele. O cérebro, tá certo? E eu só sei, rapaz, que o cérebro desses putos aí hedonistas, sabe, da elite nacional, sabe, e no meio dos quais está o Gilmar Mendes, achei o nome do filho da mãe, sabe. O cara é dono de uma empresa que promove cursos aí de formação ideológica, sabe, de educação, sabe, instrução ideológica, sabe. Porra, aí fica foda. E esses caras que estão hoje aí mandando no Brasil, esse cara Gilmar foi uma vez discutir que parlamentarismo no presidencialismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, sei lá o que pôr aí, entendeu? E é o que está vigorando hoje com a porra dessas emendas secretas. E o de não indo para cima. E eu aproveito para falar que o que eu anotei hoje é no Bom Dia 247, terça-feira, 24/12/24, veja aí a coincidência, 24/24, certo? O dia é 24 do mês e o ano é 24, tá certo? Do século. E o mês é 12, tá certo? 12/12. Porra, já se foi, olha. Já estamos em 24, vê se pode. Daqui a mais o que? O mês é de 31, o mês 12 é de 31. É de 31, certo? Aí já foi, daqui a 7 dias. Na próxima terça-feira, sabe? Estaremos no último dia do ano, certo? Porra, bicho. E assim, a notícia que tem hoje, sabe, é mostrando aí na geopolítica um Trump feroz. O Trump vai assumir o governo dos Estados Unidos agora dia 6 de janeiro, tá certo? E tá vindo aí para desarrumar o cara de extrema direita, tá certo? O cara é um anti-instituição, é um anti-modernista, é um anti-modernista, como a gente fala, certo? Porra, cara. Sabe, quer desarrumar com tudo, quer criar um novo sistema, ou um sistema de caos, porque, na verdade, esses caras não se baseiam em porra nenhuma, eles não têm, sabe, eles querem acabar, rapaz, com a cultura, ver se pode, rapaz, sabe, com a cultura que nós temos aí acumulada, rapaz, desde o Neolítico pra cá, tá certo? Não desde as cavernas, rapaz, porque nas cavernas já tinha cultura, tinha ali as pinturas rupestres, sabe, porra, sabe, e tinha as marcas dos seres humanos, tinha ali as pedras lascadas, entendeu? Tudo isso aí é cultura, sabe? Tem um pensamento do ser humano nessas pedras, o que é isso, rapaz, sabe? E esses caras querem destruir com tudo aí, sabe, que foi inventado e querem inventar. Eles não querem inventar porra nenhuma porque eles não têm condições de inventar, caralho, essa é a questão. Esse tal de Elon Musk, por exemplo, aí, o que esse cara inventa? Porra nenhuma. Tudo que ele tem é pensamento dos outros, tá certo? Então é assim, então tem aí esse puto desse Trump aí, sabe? Que eu coloquei aqui, Trump feroz, tá certo? E tem um Dino furioso, tá certo?
Furioso aí, botando para quebrar Furioso no sentido bom, sabe? Encarando o tal de Arthur Lira, sabe? E o. Como é que chama o Ricardo, o quê, rapaz? O cara do. Ali, sabe? Do Senado, tá certo? Sai o presidente do Senado, tá certo? Esses caras aí estão danados, esses caras do Congresso, sabe? Esses parlamentares aí, tá certo? Eles acham que tudo pode. São três os poderes da República, certo? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses caras estão no Legislativo, tá certo? E acham que tudo pode e não pode, rapaz, sabe? Isso é autoritarismo da parte deles aí com essa história de orçamento secreto, sabe? Orçamento impositivo. Quem pratica o orçamento, sabe? Quem administra o orçamento, quem faz a gestão do orçamento, dos recursos financeiros da República, é o poder executivo, rapaz, sabe? E esses caras aí, rapaz, sabe, esse pessoal do legislativo aí estão indo para dentro, porque no fundo esses caras querem ficar ricos, rapaz, sabe? Eles querem ficar ricos nas suas localidades, nas suas cidades. Eles querem montar empresas para fazer negócios com os municípios, com o Estado, tá certo? Ou até mesmo com a União, tá certo? E ali fazer, rapaz, sabe, desvios, sabe, drenagem do dinheiro do cofre aí, sabe, do cofre da República, sabe, do cofre da União, para os bolsos deles, tá certo? Os caras querem ficar ricos, tá certo? Todo mundo quer ficar rico, rapaz. Até aquele cantor aí, sai de música sertaneja aí, aquele filho da puta, como é o nome dele que não vem, tá certo? Esse cara quer ficar rico, eles contratam com as prefeituras, sabe? Contratos aí de show, sabe? Milionários aí de 1 milhão, de 2 milhões, aquela coisa toda, tá certo? E prefeitos fazem isso, mas não é outra coisa não, cara. Isso é lavagem de dinheiro, tá certo? Lavagem de dinheiro em que sentido? Eu não sei, não, sabe, é corrupção mesmo, sabe? É dinheiro, é do cofre, tá certo? Que vai. A não ser que o tal de Gustavo Lima, sabe, deu dinheiro para o prefeito ou diz que recebeu o dinheiro, sabe? E, na verdade ele está lavando dinheiro, ele diz que o dinheiro foi da prefeitura, eu não sei. Eu não sei como é que é isso aí. Eu só sei que hoje o dinheiro é repassado através de Pix, vê se pode, tá certo? E esse Pix vai direto para o cofre da prefeitura. Tá certo? E o prefeito aí, sabe, joga com dinheiro ali na prefeitura, ele não tem que prestar conta a ninguém, embora isso seja falso. Tudo que entra no cofre da prefeitura tem que, sabe, tem que ser explicado. O que falta é fiscalização, controle. Tem o Tribunal de Contas dos municípios, tem o Tribunal de Contas do Estado, tem o Tribunal de Contas da União. E aí, sabe, é TCM, TCE, TCU, entendeu? E aí tem um bocado de órgão de controle, tem um Ministério Público, sabe? Só que esse pessoal não está afim de trabalhar, rapaz, sabe? Não está afim de trabalhar, de ir para cima. Tem uns que trabalham e se queimam, tá certo? Entra aí na alça de mira, sabe? De muitos bandidos aí. Eu só sei que é assim. E o Dino tá nesse mundo aí, rapaz, sabe? Nesse mundo aí da corrupção com o dinheiro público, tá certo? A Lava Jato, ela veio, sabe? Encontrou esse terreno aí para fazer a apuração de corrupção, mas só que o plano dela não era apurar a corrupção, tá certo? Apurava a corrupção, mas de quebra criava uma situação de perseguição política. Eles queriam destruir o PT, rapaz. O PT, os petistas e os progressistas. Tá certo? Eles são de extrema direita, rapaz. Eles queriam detonar sabe, com a República, queriam detonar com as instituições nacionais, sabe? Era esse o objetivo desses caras. Agora, tudo isso aí, no caso, já tem uma distorção, porque eles tinham uma influência vinda de fora dos Estados Unidos da América, tá certo? Porra, bicho. Aí fica ralado, entendeu? E o Dinão tá nesse meio aí, por isso que eu chamei, sabe, aí eu escrevi aqui Dino Furioso. E tem um tal de Daniel aí, sabe, Daniel da Silveira, que é um fudido bolsonarista aí, sabe? E eu falei Daniel Babado, se eu fosse pegar o X ou o Twitter, tem uma matéria, não tem matéria sobre ele, certo? Mas eu escrevi aqui assim, sabe, Daniel Babado, é que o cara acabou, ele foi solto sexta-feira, hoje é terça-feira, tá certo? Na sexta-feira passada, sabe, antes de sábado e domingo, né? Ele foi solto. Tá certo? Ele foi solto condicionalmente, teve que cumprir aí algumas medidas, tá certo? E ele desobedeceu, rapaz, sabe, o que ele, sabe, ele violou, sabe, aí, sabe, o protocolo que ele assinou, tá certo? Ele violou, aí, sabe, ele assinou com o juiz aí que liberou, sabe, aí um protocolo no processo, tá certo? E ele violou, sabe, ele estava proibido de dar entrevista, de usar a internet, aquela coisa toda, e ele na cara dura ele fez. Eles fazem de propósito, eles são burros, tá certo? Eles acham que podem intencionar. A mesma coisa diz aí, sabe, o Joaquim de Carvalho, sabe, faz o Bolsonaro, tá certo? Mesma porra, entendeu? Eles tensionam o sistema, tá certo? Que é para ver até onde isso vai. Aí eu coloquei assim, Daniel Babado, porque esse cara, rapaz, sabe a situação dele, tá certo? Ele tá assim, um cara
porra, liso já, sabe, de tanta baba, sabe, de baba assim, sabe, que eu queria falar, é assim, o caso dele aí, tá certo, tá tão manipulado, tá tão assim, sabe, aí cheio, sabe, mastigado, sabe, assim, sabe, joga de um lado da boca pra cá, joga do lado da boca pra lá, certo, e cospe, e não sei mais o que, entendeu, o cara tá, então assim, a situação dele tá muito mastigada já, e eu falei aqui, tá todo babado nesse sentido. Mas é assim, tá certo? Dito isso aí, essas coisas aí, tá certo? O fato foi que ontem eu saí e fui, sabe, almoçar com uns filhos que eu tenho, certo? Eu falei, são 5, então já expliquei, sabe, aí de onde nasceram. 2 nasceram no Amazonas, tá certo? Um nasceu na Transamazônica e outros 2 aqui em Belém do Pará. E um não foi por motivos particulares, não foi, o almoço foi só com 4, foi legal, sabe? Eu me senti à vontade, sabe? Um cara aí, sabe, com esses filhos aí vindos de 2 núcleos familiares, entendeu? Aí eu fico imaginando assim, sabe? Se eu tivesse feito uma separação e contraído uma outra formação familiar, tá certo? E tido 2 filhos nessa outra formação, eu não teria a riqueza dos filhos que eu tenho, sabe? São 5 filhos, sabe? E assim, como é que eu poderia viver, rapaz, sem esses meus 5 filhos, sabe? Porra, no meio dos 5, sabe, tem uma menina, sabe? Ela tem 21 anos. Porra, ego da pequena, é extraordinário, sabe? Ela lê o livro mais que todo mundo, tá certo? O mais velho, sabe? Ontem ele deu lição assim, sabe? De que é um cara erudito já, sabe? Porra, eu comecei a falar dos bidis, sabe? Que outro dia eu pus aí. Eu acho que foi no sábado, sabe? Eu fui no domingo botei aqui, sabe? O bidis aí pra rolar, sabe? Para afrontar meus vizinhos aqui, porque no sábado, de sábado para domingo, eles me encheram o saco com a música brega que eles usam, sabe? Aí meu filho mais velho foi que falou, isso é melody. Tem o tecnobrega e tem o melody, entendeu? E tem aquela porra daquele DJ que fala aí, sabe, nas fitas aí que eles gravam, que eles usam, porra, é de fumada, certo? Aí eu coloquei o Bidiz, aí de repente o cara, sabe, aí eu falei, sabe, que não gostava do Bidiz, eu não sei por que eu coloquei o Bidiz, porque acho que foi a primeira coisa que apareceu, e tem uma música do Bidiz aí que eu gosto, tá certo? Aí ele falou assim, não, mas tem aí, eu falei dos falsetes, sabe, do falsete do Barry, certo, do Barry, não é o nome do Barry, Barry não sei o quê. Aí eu falei assim, sabe? E ele disse: não, mas tem uma fase deles aí na década de 80 que ele não tem falsete. E eu não sabia disso, e o cara sabia, tá certo? E o cara, o meu filho mais velho, eu tô falando dele, sabe um bocado de coisa, para um cara saber. Ele é formado em letras, tá certo? É um cara que aprendeu know-how político, é um cara profundo aí nas questões aí, sabe, de sociologia, de política, de sociologia política e de sociologia. Sociologia política, vamos colocar assim. O cara da sociologia jurídica sou eu, tá certo? E ele é da sociologia política, ele manda muito. Outro dia ele sim, ontem mesmo ele falava aí, sabe, de uma situação aí, de uma posição que tem o Gessé Souza junto com o Reinaldo Azevedo, sabe? Eu fiz questão de dizer, sabe, que eu não gosto de nenhum dos dois. Aí ele disse, aí no certo momento eu falava do Gessé, o Gessé pra cá, o Gessé pra lá, aí ele soltou, sabe? É porque o Gessé ele é weberiano, tá certo? E eu já tinha, sabe, já sabia disso, tá certo? O Gessé é weberiano, tá certo? E ele tem aí, ele faz um afrontamento aqui no país, o Gessé, sabe? E o Gessé é da Bahia, tá certo? E fez, me parece, doutorado na Alemanha. E com esse know-how ele chega aqui, sabe? E quer implantar, rapaz, quer encarar, sabe, uma Marilena Chauí, por exemplo, tá certo? Porra, não dá, bicho. Não dá, tá certo? E outros aí, outros marxistas aí, sabe? E implantar uma nova visão de mundo aqui, tá certo? Ele está coligado hoje com o Eduardo Moreira do ICL, tá certo? Ele fundou o Instituto Conhecimento Liberta, tá certo? Só que o Conhecimento Liberta deles ali, sabe, é pela banda do Weber, tá certo? E comigo não vai, bicho, não desce. Tá certo? Eu só sei, rapaz, que esse meu filho mais velho, até de Bourdieu, ele falou ontem, certo? Porra, foi legal. E falou, assim, de uma posição que talvez essa posição hoje não sei se é a posição do Gessé com a do Reinaldo, não sei, mas é do Gessé, que é filosófico, certo? Tá ligado aí nessas questões aí, nas questões pós-modernas, entendeu? E por aí vai, do multiculturalismo, essas coisas assim. E assim, rapaz, então quero dizer, concluindo, sabe, que foi assim, um almoço assim muito rico, a gente passou ali, sabe, umas 2 horas pelo menos, sabe, ali conversando, foi legal, sabe. Eu tirei muito proveito. Eu cheguei aqui, cara, quebrado, sabe, exausto de tanto esforço físico. Num certo momento eu dei relevo, sabe, para os meus vídeos, para o trabalho de vídeo que eu estou fazendo, sabe, que eu estou produzindo, e quero inclusive, e eu consegui colocar a ideia de como é que eu quero que os meus vídeos se tornem material de um texto digital, tá certo? Não sei se a gente vai chamar isso de livro, tá certo? Um livro digital, tá certo? Mas assim, com os textos que já estão agora aí, sabe, gravados. Eu quero trabalhar os vídeos do jeito que eles estão aí,
Tá certo? Aí eu cheguei a usar até a imagem assim, sabe? Eu imagino que esse trabalho que eu faço aqui, sabe? É como se fosse um trabalho de um artista plástico, sabe? É na pintura, por exemplo, que ele pega as tintas e vai ali fazendo ali, sabe? Fazendo ali a pintura e não tendo chance de apagar, bicho, sabe? De usar corretor. A tinta a pincelada que ele dá, aquela pincelada tá, entendeu? Então não tem jeito. E assim, o texto que eu produzo aqui, essa certa fala que eu faço, entendeu? Tá falado, bicho. E isso é o texto e o texto tá. Tá certo? E é dessa forma que, até por questão mesmo assim de preguiça, tá certo? Eu não vou me dar o trabalho, mesmo porque no meio magnético, como é que eu vou fazer? Fazer recortes no meio magnético? Não dá. E eu não quero livro físico, entendeu? Eu não quero papel. Entendeu? Eu quero o livro digital mesmo, sabe? Então, para isso tem que usar o material que está produzido. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, quando são 10 horas, e hoje é terça-feira é 24, tá certo? São 20 minutos de vídeo. Não dá para mudar, bicho, o vídeo está feito. Eu só sei dizer, rapaz, que eu tentei, num certo momento, para emplacar a ideia, a guia que eu tenho hoje, sabe? Com esse papo aí, sabe? Para explicar Lira, por exemplo, para explicar, sabe? Esse Daniel fumado, para explicar Trump, explicar Elon Musk e tudo mais aí, para explicar o Congresso Nacional, os neoliberais ali da Faria Lima, sabe? Os neoliberais ali, sabe? Aí os rentistas do Brasil, os rentistas lá de São Paulo, os rentistas de Belém do Pará, tá certo? E, enfim, para explicar esse pessoal que eu chamo de apropriadores dos excedentes da produção e do trabalho, aí eu tentei usar, sabe, que a imagem é do lobo e o cordeiro. Aqui eu anotei, eu falei da violência, que é o argumento que se tem, é o argumento que os apropriadores do excedente da produção e do trabalho usam, tá certo? A violência, bicho, a violência que se traduz em guerra. Tá certo? Então, desde o começo, sabe, o argumento, sabe, de quem quer se apropriar dos excedentes da produção é usar a violência, tá certo? Seja ali, sabe, o capitão na tribo, certo? Aqui nós estamos aqui na região amazônica, no Brasil nós temos as tribos indígenas, e nas tribos indígenas ainda tem a figura do capitão, do chefão, aquele marrentão, tá certo? E assim, sabe, que é o cara da porrada. No passado, mestre, rapaz, se cagava de medo. A família dela, rapaz, tem aí uma orientação aí, sabe, dentro da ascendência, sabe, a ascendência indígena, tá certo? E ela sabe disso, ela falava de borduna, por exemplo. Borduna é aquele porrete, rapaz, o porrete que o capitão usa, sabe? Um porretão do caralho. Nesse momento, quando eu tô pensando em capitão, eu tô me lembrando daquele filme, Um Homem Chamado Cavalo, tá certo? Que tinha um capitão ali, sabe, na tribo. E assim, aquele cara marrentão, entendeu? O marrentão que, todavia, bicho, cedeu para um outro marrentão, sabe? Ele não suportou dialogar, o marrento-chefe, sabe? Com a mulher dele, sabe? E irritou a mulher, ela disse, então eu vou gostar de outro. Eu vou gostar de outro, porra, ela falou, tá certo? E eu acho que ela já vinha. Mas só que o detalhe é o seguinte, no meio desse pessoal aí, tá certo? Aí a poligamia, tanto masculina como feminina, sabe? É tolerada, tá certo? As mulheres têm segredos, a gente sabe disso, rapaz. Seja mulheres civilizadas ou mulheres indígenas, tanto faz, sabe? Elas são cheias de segredos, sabe? E o segredo, um desses segredos aí é a questão da fidelidade, entendeu? Elas gostam de muitos homens, rapaz. Gostam simples, sabe? Pô, quem é que não gosta, certo? E os homens gostam de muitas mulheres, quem é que não gosta? Então o sistema aí da poligamia, tá certo? Tanto masculina como feminina, certo? Tanto do homem como da mulher, é uma realidade aí, é um fenômeno que a gente não pode negar. Tá certo? E aí se renuncia a esse poder, sabe, a esse poder natural, tá certo? A essa coisa que existe aí, esse fenômeno natural, é por uma questão de conveniência, sabe? Uma questão de convenção social, tá certo? É mais prático você criar aí no mundo civilizado, tá certo? Aí das sociedades aí civilizadas, das sociedades greco-romanas, por exemplo, tá certo? A sociedade dos brancos aí europeus, como diz o Willy Del Valle, certo? É mais fácil fazer isso baseado no direito civil, tá certo? No direito civil, rapaz, aqui no Brasil tinha a história do direito civil, tá certo? Para se adaptar, para se acolher certas uniões aí fora do casamento de papel passado, pô, foi o maior sacrifício, bicho, tá certo? Porque aqui no nosso sistema, no sistema aí conservador europeu, tá certo? A família é o núcleo da sociedade, não sei mais o que aquele papo furado todo, e aí a família tem que ter homem e mulher de papel passado. Tá certo? E o papel passado representa ali um travão para impedir a poligamia, por exemplo, de ambos os lados. Eu não tenho dúvida a respeito disso, nem dúvida de falar isso, tá certo? Eu só sei que eu queria falar do lobo e do cordeiro, eu usei essa imagem, essa alegoria aí, tá certo? Para dizer que o cara que se apropria dos excedentes é o lobo, é um predador, tá certo?
Quando eu falo aqui dos excedentes da produção, eu estou falando da riqueza de um povoado, da riqueza de uma cidade, sabe, da riqueza de um país. Hoje, a riqueza do Brasil, por exemplo, nós temos predadores hoje aqui no Brasil, sabe, que são lobos. Ali, rapaz, os lobos ali da Faria Lima, por exemplo. Aqui em Belém do Pará nós temos lobos, os donos de empresas aí de ônibus, sabe? O dono de empresas imobiliárias, tá certo? Belém é uma cidade lusitana e eu creio que a maior parte dos prédios hoje aqui de Belém ainda estão na mão de lusitanos. Não aparece muito bem isso aí, mas para mim estão, tá certo? Ali o centro da cidade, por exemplo, sabe? Aqueles prédios velhos ali, tá certo? E outros prédios aí ao redor de Belém mesmo, sabe? Acho que pertencem a portugueses, tá certo? O fato é que esse pessoal são os predadores, tá certo? São os lobos da civilização. E tem o cordeiro, que é a maioria, sabe? Os que não são lobos, tá certo? Os fudidos aí, os que não têm propriedade, sabe? Os que nascem sem nada e que não conseguem acumular. E às vezes nem tem apetite, sabe? Para querer acumular, tá certo? Como foi o caso de mestre e mestra, tá certo? Meus familiares aí paternos, tá certo? E eu, num certo momento, rapaz, quis falar de lobo e cordeiro, para mostrar esse antagonismo aí, sabe? Mortal que existe, e eu não consegui colocar direito, mas a ideia era essa que eu queria falar. As guerras são feitas por conta da violência, e da violência que vem aí que é o argumento, a violência, a guerra é o argumento que se tem. O lobo, quando quer papar o cordeiro, se ele tiver faminto, tá certo? Porque se ele tiver de barriga cheia, tá certo? Ele pode deixar o lobo passar por ali, por acolá, sabe? E ele não se importa. Mas quando chegar a hora da fome, sabe? Ele pula no gogó do cordeiro, sabe? O cordeiro é o cabritinho, certo? E pula no gogó do cabrito, sabe? E amassa, certo? E corta a jugular dele, tá certo? Aí pronto, o bicho morre, tá certo? E ele vai ali, sabe, estraçalhar o bicho, sabe? Com as garras e com as unhas, com os dentões dele, sabe? E assim, tá fumado, entendeu? Porra, aí não tem jeito. E é assim que funciona, sabe? O Darwin faz questão de colocar essa imagem pra gente, reforça. O Adam Smith faz a mesma coisa, tá certo? Reforça essas imagens. O Hobbes, talvez, tá certo? O próprio John Locke, tá certo? Vem trazendo essas coisas, Rousseau também, entendeu? Esse pessoal todo que fez aí a visão moderna, sabe? A visão moderna da organização social humana, tá certo? Eles trazem essas imagens predatórias. O porra do Maquiavel, por exemplo, dizia, sabe, que e o Hobbes perpetuava a ideia, sabe, de que o ser humano ele vive em guerra eterna, tá certo? Em estado de guerra eterna. O Hobbes falava isso, sabe? O homem é o lobo do próprio homem, tá certo? E daí eu acho que eu vou colocar assim, eu não sei se eu coloco no título desse vídeo aí, quando são 27 minutos, o lobo e o cordeiro, eu acho que pode ser o lobo e o cordeiro, para justamente retratar, sabe, essa imagem que a gente tem aí, sabe, de que hoje no Brasil, ali puxando ali, sabe, as emendas parlamentares, aí fazendo enfrentamento com o Dino Furioso, estão os lobos, tá certo? Ali o Lira, tá certo? E como é que chama o cara, rapaz, o presidente do Senado? O Pacheco, Rodrigo Pacheco, eu falei Ricardo, mas não é Rodrigo, tá certo? O Trump feroz está ali também com os Estados Unidos, sabe, querendo avançar em todo mundo, é um lobo também, um lobo filha da puta, tá certo? O Daniel Silveira, da Silveira, ou Silveira, não sei, Daniel Silveira, é um lobo, sabe, é um lobo que está aí também, junto com da turma do Bolsonaro, aquela coisa da alcateia do Bolsonaro, tá certo? São um bando de predadores, predadores e nós, os cordeiros, sabe, os caras que estamos aí querendo conversar com o lobo, só que os lobos não querem conversa, rapaz, eles não querem conversa, eles não têm conversa com eles, não são interlocutores, com lobos não, com cordeiros não, tá certo? A interlocução deles é o dente na jugular, tá certo? É esse o papo deles, tá certo? E a grande luta da civilização, tá certo? É como fazer, sabe, lobos, sabe, se tornarem cordeiros, leões se tornarem cordeiros também, tá certo? Tem um filme aí com Robin Hood que fala de até que leões e cordeiros, sabe, deixem aí, sabe, de se alterarem com o outro, ou deixar o leão de se alterar com o cordeiro. Enfim, sabe, como é que pode, rapaz, impedir a natureza do leão, a natureza do lobo? Não dá, bicho. A natureza aí, sabe, de predador, a natureza dos que comem carne, de carnívoros, não dá, rapaz, não tem condições. Tá certo? Só que o detalhe é o seguinte, que o ser humano também é carnívoro, sabe? E a solução que tem é sair pra porrada, sabe? É sair pra porrada, é a luta de classes, não tem jeito, tá certo? Eu acho que é por aí que a coisa vai, tá certo? Eu acabei de achar a solução, tá certo? Somos carnívoros, nós não somos herbívoros, tá certo? E o jeito é a porrada, tá certo?
e a porrada seja. Eu queria falar um pouco hoje do 25 de dezembro, eu queria falar de Yeshua, tá certo? O Lejane Mihan, sabe, apresentou uma visão de Yeshua, e Yeshua para ele tem o Yeshua literário, certo? O Yeshua da Bíblia, do texto literário, colocando a Bíblia como sendo um texto literário de vários autores, e texto literário, sabe, inclusive o Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento que foi modificado para caralho, teve mais de... os textos, as obras, sabe, do Novo Testamento, ali, as obras dos evangelistas, certo? Dos reconhecidos, dos 4 e mais de 20 aí desconhecidos, ou invisibilizados, como queira, tá certo? Essas obras, elas foram aí, sabe, os originais estão perdidos, e o que se tem hoje são cópias. Aí fica difícil você fazer, sabe, um trabalho científico em torno disso aí. Aí a fé, mais do que nunca, fica uma questão de fé. Eu vou ficando por aqui, são 30 minutos de vídeo, falei, deixei bem claro, sabe, que a solução para esse dilema aí, por paradoxo, sabe, de lobo e cordeiro, não sendo nós cordeiros, certo, e sendo também aí da raça dos lobos, é sair para porrada, tá certo? Sair para porrada com os lobos, tá certo? Somos lobos também, somos carnívoros dentro do mundo da alegoria, tá certo? Nós não somos herbívoros, nós não somos cordeiros, tá certo? E então a solução que tem, Marx se propôs, é a luta de classe, é a luta de porrada, tá certo? Tem hoje uns aí que tiram vantagens, tá certo? Aí o pessoal endinheirado, aí os burgueses, aí, mas nós proletários que somos a maioria, temos a mesma natureza, rapaz, a mesma natureza predatória, tá certo? É sair pra porrada com esses caras aí, tá certo? E botar pra quebrar. Deixa essa mensagem final em pleno 25 de dezembro, 24 de dezembro, sabe? Antivéspera aí do nascimento de Yeshua, que foi uma data aí, sabe? Que a gente sabe que ela foi aí organizada para ter umas coincidências aí. Fico por aqui e digo, meu nome é Ernest, certo? Ernest. Ontem eu expliquei por que eu sou Ernest e falei do Hemingway, tá certo? Mas quando eu falo no Ernest Hemingway, eu estou pensando também no meu avô Ernesto, estou pensando também no Guevara, e outro tem um Ernest não sei o que tem aqui, tá certo? E é isso aí, tá certo? Fico por aqui, repito, meu nome é Ernest, tá certo? Quem fala muito da Bom Dia Cavalo, esse meu texto, sabe, é um texto que tende assim, sabe, a perseguir uma certa ironia, é um texto assim, sabe, meio macunaímico, mas é um texto, tá certo? Bom dia.